Olá, pessoal. Tudo bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pessoal, vim fazer esse videozinho aqui rapidinho, né? Para falar sobre a inteligência artificial. Talvez você já ouviu falar, talvez você já conheça e conheça muito, talvez você não conheça nada e nunca ouviu falar. Então agora eu quero falar de uma forma assim sintetizada sobre a inteligência artificial e a robótica. Por que tu queres falar sobre isso? Eu quero falar sobre isso, é claro, é uma noção que eu quero passar para vocês, né? Porque pela primeira vez na história, há condições hoje em dia, com esses dois elementos, robótica e inteligência artificial, há condições de se cumprir a profecia que está em Apocalipse capítulo 13, se não me foge a memória, aonde fala que a imagem da besta vai exigir que sejam mortos todos aqueles que não aceitaram a marca ou o número da besta. Se você prestar atenção, quem vai exigir a morte das pessoas não é o anticristo e nem o falso profeta. É a imagem da besta. Para esta imagem exigir a morte e conseguir fazer uma seleção daqueles que aceitaram e daqueles que não aceitaram, pressupõe que ela tem que ter alguma atividade, vamos dizer assim, algum tipo de inteligência. Ou o que se parece inteligência. Ela vai ter que exercer pelo menos alguma atividade de escolha, pois ela vai determinar que os que não têm a marca sejam mortos. E muito foi se falado desta imagem da besta. Para nós aqui do século 20, 21, até pouco tempo, nós tínhamos, ou alguns tinham, e pregavam e ensinavam, não só evangélicos, ou outras pessoas também de outros ramos, ensinavam com veemência que era a TV, porque na TV tu consegue ver uma imagem de uma pessoa, e por aí por diante, até a ascensão ou a popularização da internet, aí já se mudou-se de opinião, já se deixou a TV mais de lado, já não era mais a TV, era a internet com a sua velocidade, capacidade de comunicação e por aí por diante. Agora, com o aparecimento da inteligência artificial e também da robótica, alguns já estão chegando a outra conclusão, né? Então, só uma visão panorâmica e bem panorâmica. Veja bem uma coisa. Dentro da inteligência artificial, dentro do escopo inteiro da inteligência artificial, tem o chat, ou chat, GPT. GPT. Até o mês passado, eles contavam com o chat GPT-3. O que é isto? Isto é um programa de computador, que é instalado no computador, aonde ele interage com você em praticamente todas as perguntas que você fizer, ele te responde. É como se fosse um outro ser humano conversando contigo, né? Tinha algumas pequenas e poucas falhas, tinha. Então agora inventou-se o Chat 4. Eu também sou leigo no assunto. Eu tive que ouvir bastante, ver bastante para poder dar essa explicaçãozinha para vocês. A comparação entre o 3 e o 4 é como se fosse uma bolinha de gude, o 3, e uma bola de basquete profissional, o 4, na capacidade de armazenar dados. Porque a função de raciocínio, atividade cerebral, é por causa dos dados que nós temos armazenados no nosso cérebro. Então, se no 3 armazenavam 5 milhões de dados, no 4 é 100 milhões. É uma coisa fenomenal, é uma coisa fora do normal. Faz de tudo. E a previsão pessimista de alguns especialistas é que essa inteligência artificial com certeza vai desbancar o emprego
de muita gente, né? Não um emprego daqueles que trabalham em serviços manuais, mas aquele escritório que tem 3 ou 4 profissional da propaganda, no design. Isso daí praticamente o dono do escritório não vai querer mais ficar pagando para 3 funcionários um salário relativamente bom, quando ele pode ter no seu computador uma inteligência artificial na qual ele pede um projeto e o projeto vem mais do que perfeito. O pessoal, desculpa aí, tá? Não consegui pausar o vídeo. Vai com espirro, vai com tudo. Então, veja bem uma coisa, me perdoe, tá? É, o dono não vai querer. Ele não vai querer isso. Ele não vai deixar de instalar um software no seu computador e pedir um projeto. Eu vi um cientista pedindo para a inteligência artificial pintar, né, um dia de chuva sombrio em uma rua de Tóquio com uma figura sombria andando de guarda-chuva. Eu vi esses desenhos que ele fez, que esse computador fez. É incrível. Tu fica até espantado, um pouco até assim abismado com a realidade das coisas, dos detalhes. O homem que fez esse pedido, ele ficou abismado, ele ficou analisando os projetos e disse que era quase que impossível um ser humano conseguir fazer aquilo com tanta perfeição. Você está entendendo? Então, um dos cabeças destas inovações tecnológicas, todo mundo conhece, que é aquele homem mais rico do mundo, ou que era, né? Elon Musk. Assim, ele mesmo, num post, ele mesmo sugeriu que se freasse um pouco o desenvolvimento tecnológico da inteligência artificial. Ele mesmo pediu, tá? Por quê? Porque a coisa um dia pode sair de controle. Alguns dizem que pode, outros dizem que não. Mas para o nosso assunto, a gente já consegue perceber. Olhando agora para o lado da robótica, se você vê os robôs que hoje são produzidos, não são mais robôs como da antiguidade que a gente via. Se lembra daqueles robôs que a gente via na TV, o Spectrum Man, Ultra Seven, robô gigante? Não é mais. São robôs tremendos. Alguns eles fazem uma face, um rosto de silicone e eles expressam emoções humanas, tristeza, espanto, vamos dizer assim, apreensão, alegria, felicidade, rancor, ódio, né? É incrível. Os robôs expressam os mais profundos sentimentos humanos. E tem robôs que fazem de tudo, toca piano, dança, vira carambota, salta. O último lockdown que teve na China, é aquele lockdown fica em casa, foi gerenciado por drones que fazia reconhecimento facial, tá? Media todo o espectro do ser humano, pelo andar, pelo volume do corpo, pela face, e por cães eletrônicos, aqueles cães, robôs cães, que aquilo não cai. Eles chutam para lá, chutam para cá, não cai, não cai, não cai. Essa cidade que foi gerenciada por esses dois robôs, né? Pelo drone e pelo cão robô, não tinha uma alma viva na rua. Porque essas invenções também podem ser armadas com armas letais, com metralhadora, com revólver. Você está entendendo? E agora, foi segunda-feira, eu escutei isso, né? Num vídeo. Um cientista teve uma ideia de acoplar num desses mais sofisticados robôs que estão sendo construídos a inteligência artificial. Foi aonde me despertou na memória que possivelmente ou pode ou tem condições, tá? Não estou fazendo previsão, não estou dizendo que vai ser, não, 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 não. Nessas questões de profecia você não pode dizer antecipadamente que porque de repente a coisa toma um rumo totalmente diferente. Nós vemos aí na internet aí muitos aí passando vergonha ou
fazendo com que o evangelho venha a ser ridicularizado, marcando data para a volta de Cristo, falando que certas coisas é o cumprimento de certas profecias e depois não se confirma, não se sustenta, e o povo parece que anda com a alma tão vazia e a mente tão fraca de conhecimento bíblico que tudo eles dão crédito, tudo eles vão atrás, tudo eles acreditam, e é centena de milhares de pessoas. É incrível ver isso daí, né? Então eu não digo que nunca vou dizer que é uma coisa que é bíblica e que ainda não aconteceu, porque a história já nos dá prova de que a gente não pode fazer isso para não querer passar vergonha ou ridicularizar o evangelho. Mas que isso já dá as condições, já. Uma imagem com uma inteligência que possa fazer uma escolha e dar ordens para que certos indivíduos sejam mortos e certos indivíduos sejam preservados, a inteligência artificial unida à robótica tem condições de cumprir com esse quesito. A nós que servimos a Cristo, basta o quê? Basta se apegar mais a Ele. Cada vez mais, buscar mais o Senhor, deixar certas coisas, levantar-se, continuar andando e por aí por diante. Não importa. Enquanto a vida há esperança. E você não pode dar ouvidos para Satanás e nem para os seus servos, que tentam fazer com que você venha ficar de fora do barco da salvação. A nossa situação hoje, nossa posição geográfica dentro da profecia bíblica, eu acredito que seja quase no olho do furacão. Nós estamos aqui à mercê de uma terceira guerra mundial e uma primeira guerra atômica. Só Deus. Escutei bem uma coisa, só Deus. Por quê? Porque, como diz Isaías, o amargo está sendo vendido como doce e o doce está sendo vendido como amargo. E é difícil você mudar esta visão das pessoas. Não é fácil. Por quê? Porque Satanás ele não é estúpido. Ele é um excelente estrategista. Então, o que nos cabe? Nos cabe cada vez mais, querido, buscar ao Senhor Jesus Cristo e sua misericórdia, sua compaixão e continuar andando no caminho da fé, olhando única e exclusivamente para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ok? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E fique ligado quando vocês escutarem aí sobre chat, GPT-3, GPT-4, robótica. Fique ligado, tá? Fique ligado que estes são os elementos que vão proporcionar uma mudança tremenda nesse mundo e no modo de viver nessa terra. Ok? Deus abençoe a todos vocês. Até um próximo.